paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Louvamos ao Senhor por mais este culto que nós adoramos a Ele na sua presença, pelo encerramento da nossa semana missionária. É tão bom, meus irmãos, nós dedicarmos o nosso tempo para Deus. Fico muito feliz ao ver essas fotos, cada um dos irmãos se entregando, se dedicando, levando o ID de Jesus. E Deus irá recompensar a cada um, independente da forma que você trabalhou, evangelizou, carregando cabelo, falando de Jesus, entregando algum folheto, investindo financeiramente. Certamente os céus, nosso Deus, há de recompensar. Quem está feliz por tudo isso, diga glória a Deus. Gratidão a Deus pelo convite do evangelista Edivaldo, pela confiança do nosso pastor, de mais uma vez receber essa oportunidade. Então vamos ministrar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus ao vosso coração. E quantos estão desejosos a ouvir nessa noite? Amém. Estão com vontade de louvar o nome do Senhor, continuar com a vida? Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Repita comigo: eu preciso proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Cristo, se puder, viu? Está sem, né? Tudo bem, mas às vezes a mulher confunda sem tudo musical. Né? Meus irmãos, falar da obra missionária, nós primeiramente precisamos entender que este livro, Atos dos Apóstolos, foi escrito por um personagem, Lucas. Lucas é diferente dos demais escritores da Bíblia. Todos os demais escritores da Bíblia, exceto Lucas, e salvo a exceção de Hebreus, pois não sabemos quem escreveu. Estes escritores são judeus, fazem parte da comunidade de Israel. Mas aí chega um personagem chamado Lucas, que não é judeu, nunca fez parte da comunidade israelita. Na verdade, ele é um gentio, e gentio não de maneira educada, mas gentio naquela época era conhecido como alguém pagão. E Lucas foi alcançado pela graça de Deus. Lucas, possivelmente através do ministério do apóstolo Paulo, ele foi alcançado pela palavra do Senhor. Então se entrega a Cristo, e ao se entregar a Cristo, o desejo de um novo convertido é de compartilhar acerca da palavra de Deus. Lembra quando você se entregou a Jesus? Lembra daquele primeiro amor, quando você não entendia muita coisa da Bíblia, mas o seu coração inflamava, o seu coração tinha um desejo de falar de Jesus. Faltava a eloquência das palavras, faltava o entendimento correto da teologia. Você talvez não tinha muito conhecimento sobre discipulado, mas quando você se entregou a Cristo, alguém te ofereceu aquele copo de cerveja, alguém te fez aquele convite desejado, você olhou para aquela pessoa e disse: não, a partir de agora eu sigo a Jesus Cristo. E você começou a falar o que Ele fez na sua vida. Você não tinha muito conhecimento, você não sabia talvez como pregar como você sabe hoje, você talvez não cantava como canta agora, mas Jesus te usou na graça, na unção, e Ele operou do mesmo jeito. Então Lucas, ele tem esse desejo agora, ele vai falar sobre esse Jesus, ele quer escrever sobre esse Jesus. Ele foi alcançado pela graça de Deus, e a primeira coisa que ele deseja é falar desse Jesus que lhe alcançou através da graça. Então Lucas, ele vai começar a escrever esses dois livros que são chamados Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas aqui me foge, ou melhor, aqui me
deixa muito intrigado, porque Lucas ele não vai escrever esses dois livros primeiramente para uma grande multidão. Lucas não vai escrever esses dois livros para alcançar primeiramente um grande número de pessoas, porque nós, como seres humanos, a primeira coisa que nós queremos ao fazer algo é pensar na quantidade daquilo, no retorno. Se você vende uma coisa, deseja um retorno financeiro maior. Se você deseja pregar a palavra, chama mais atenção quando você está em grandes multidões. Ou seja, a quantidade nos cativa, mas Lucas é diferente. Lucas ele vai começar a escrever primeiramente para um personagem conhecido como Teófilo. Não se sabe ao certo quem é este Teófilo. Se Teófilo era um título, se Teófilo era um personagem real, ou se era um símbolo. Eu prefiro crer, seguindo a linha do histórico, Hernando Dias Lopes, comentário bíblico pentecostal da nossa CBAD, de crer que era um personagem real, conhecido daquela forma, seja título ou nome pessoal. Então, Lucas ele vai escrever, é por isso que em Atos dos Apóstolos ele diz assim no versículo 1: eu escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele está falando de Lucas, do livro que ele escreveu, e de Atos agora. E aqui me chama a atenção, meus irmãos, aqui me deixa muito alegre, porque Lucas ele vai dedicar 2 livros primeiramente para uma pessoa. Lucas vai se esforçar por uma alma que precisa de Jesus. Lucas ele vai se esforçar em escrever de forma detalhada, primeiramente, não exclusivamente, para um personagem que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Que Deus coloque em nós o sentimento de que a gente não pense na quantidade, mas se é necessário evangelizar um único perdido, um alcoólatra, alguém que está precisando mudar de vida, uma moça que talvez está se vendendo, uma família que está destruída, se tem uma alma que precisa de Jesus, nós devemos nos esforçar e levar a palavra de Deus. Glória. Irmãos, uma das maiores tragédias para o meu ministério como pregador, e eu reflito sobre isso, é ser um ótimo pregador de púlpito, mas ser um péssimo evangelista lá fora. Eu me lembro que quando eu iniciei lá na empresa que eu trabalho, e lá é um setor bem complicado, meus irmãos. Lá tem espírita, lá tem ateu, lá tem gente que acredita em algum Deus por aí, não sabe se é A, se é B, beirando aí com o gnosticismo. Aí eu cheguei, aí eu conversei com alguns irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar nossas reuniões aqui com oração. Vamos começar a orar antes de qualquer treinamento. Aí começou assim: vamos aqui agradecer por mais um mês de campanha, de vendas, isso e aquilo. Aí começando. Aí de repente começou a pedir oração. Irmão, assim no mês está meio difícil, sabe? Aí eu queria que você orasse por mim. Pronto. Aí eu sou daqueles que gosta de desafio, entendeu? Eu disse: vamos fazer um negócio? Pode. Com Deus a gente não barganha, mas com Deus a gente pode fazer propósito. Então deixa eu dizer, se Deus te abençoar assim, tu vai na igreja assistir um culto. Aí começou a lançar a cabeça, você vai, irmão, pronto, depois eu vou orar por ti. Pronto, irmãos, passou a próxima semana, Deus começou a abençoar ele. Ele chegou todo assim, tinha como ele esconder, né? Eu estava no trabalho com ele, sabia? Ele disse: irmão, Jesus me abençoou. E aí o que eu faço? O que ele faz? Você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Vá na igreja. Irmãos, ele foi ao culto. O resultado, ele e a namorada se entregaram a Jesus, eles são casados e servem na presença de Deus. Então o negócio é doido. Esse dia eu cheguei com uma pessoa: rapaz, se eu orar por ti e Jesus aparecer para ti em sonho, o que tu me diz? Não. Tu duvida? Não, se Jesus foi pronto. Irmão, esses dias assim como 2 vezes. Cheguei, um dia eu estava entrando na imobiliária. Eu preciso contar isso aqui, não é para estar fazendo, para se aparecer, não. É para mostrar que eu estou comprovando a mensagem
Tem gente por aí que só vive de teoria. Aí quando eu estou chegando na imobiliária, ele chega perto de mim. Aí ela vai dobrando o joelho. Aí ele só vai se amar, ficando doido. Aí quando ele chega assim, homem, é porque você falou naquele dia, e se Jesus aparecesse para mim, eu ia me entregar a Jesus. Pois Jesus apareceu para mim, o sonho, eu quero mudar de vida hoje e me entregar a Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, se é uma alma que precisa de Jesus, pare o carro, entregue folheto, atrase talvez algum compromisso, mas leve a palavra de salvação, leve a palavra de Deus. Talvez é a única coisa que uma pessoa precisa naquele momento. Onde Jesus te ama, Jesus quer mudar a história, Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida, e a partir daquele dia ela nunca mais será a mesma, pois foi alcançado pela graça de Deus. Glória a Deus. Primeira lição que nós devemos aprender para proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Repita comigo: eu preciso. Você me conhece, que é de idade. Eu preciso entender que a obra missionária é mais importante que os meus interesses pessoais. Quando Jesus ele vai dizer para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus está falando isso porque 3 versículos anteriores os discípulos estão preocupados, porque Jesus vai ser elevado, e os discípulos então perguntam: Senhor, será neste tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Ou seja, os discípulos têm interesses no reino político de Jesus. Aí Jesus vai contrapor: peraí, o mais importante não é o seu interesse pessoal, porque Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou propósito, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Seu trabalho é importante, mas a obra missionária é maior. Seu dinheiro é importante, mas a obra missionária é maior. Seu status é importante, te dá influência, te dá acesso, te dá muitas coisas que vão te ajudar na sociedade, mas a melhor coisa que existe é ser revestido pela presença de Deus, proclamar o Evangelho com autoridade e ver alma se entregando a Cristo. A segunda lição que nós precisamos aprender para proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo é necessário. É que eu pego a noite do meu pastor, falou um negócio esses dias que eu gravei na minha alma, meus irmãos, não foi no meu intelecto não, foi na minha alma. É necessário viver a mensagem. Aleluia. Nós estávamos cantando bem aqui os jovens. Eu vou, alguém está indo. Eu fiquei assim: Jesus, se alguém me convidar para ir para a África, será que eu vou mesmo, Jesus? Olha, moçada, você está dando isso aí. E vamos cantar esse, eu quero fechar meu Deus. Jesus, eu não quero. Mas se o Senhor mandar, eu vou, porque eu estou cantando que eu vou. E se eu cantar que eu vou e não querer ir, eu estou mentindo lá que eu estou cantando. Eis-me aqui, estou disponível. Mas vai ficar evangelista, a gente não vai. Para falar de Jesus no meio da escola, tem vergonha. Na faculdade, ou seja, eu preciso viver a mensagem. Eu vi nesse dia do nosso pastor: você precisa degustar o que você está cantando, você precisa degustar cada palavra que sai da sua boca. Isso é sério. Quando a gente canta, nós não estamos cantando da boca para fora. Quando é culto de Santa Ceia, quando eu estou entoando: bendito seja o Cordeiro que por nós ali padeceu, bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Irmão, se eu não me emocionar de verdade, quando eu canto foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, tem alguma coisa errada em mim, porque se eu não sinto a mensagem que eu falo, eu não posso proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Os profetas do Antigo Testamento, além de serem proclamadores da palavra, eles eram representantes da
a mensagem. E tem umas coisas que a gente nem entende na Bíblia. E no profeta do Antigo Testamento, não fique longe do que eu vou dizer, mas está na Bíblia. Teve profeta no Antigo Testamento que teve a orientação de pegar pão, botar esteiro e comer, para simbolizar que a nação de Israel estava imunda, pura, e Deus estava com o profeta se alimentando daquilo, do pecado daquela nação. Teve profeta que estava tendo, ou melhor, teve que se casar com uma mulher que estava se relacionando com outros homens, simbolizando que a nação de Israel tinha como seu esposo o Deus de Israel, mas estava tendo outros amantes. Ou seja, não basta apenas proclamar a mensagem, Deus está ensinando para o profeta viver a mensagem. Aleluia. Não quer dizer que Deus concordava com aquela situação, não quer dizer que aquilo que Deus enviava para o profeta era aquilo que Deus não, mas Deus usava as experiências do profeta para extrair uma mensagem. Nós precisamos voltar a ter experiências com Deus. Nós precisamos voltar a pedir experiências com o Senhor de verdade. Nós precisamos parar de questionar o porquê e falar para que, Senhor, eu estou passando por isso. Porque a essência da proclamação do Evangelho é quando eu vivo a mensagem que canto e que prego. É quando eu sinto que eu estou falando. É quando eu sinto a presença de Jesus de verdade. E eu digo para uma alma: você precisa de Jesus, mas eu também sinto que eu preciso dele. Se eu não consigo chorar em um culto de santa ceia, em um culto de quebrantamento, em que a palavra é pregada, irmão, como eu posso requerer de alguém que chore na presença de Deus? Só dá para pregar no poder do Espírito Santo se eu externar a mensagem, se eu sentir a mensagem de verdade, se eu olhar para o Senhor Jesus. Eu não estou cantando da boca para fora, eu não estou pregando da boca para fora. Pega esse vaso de barro, Jesus, coloca os teus tesouros aqui, para que a excelência do poder seja tua e não nossa, Jesus. Glória a Deus. A terceira lição para nós proclamarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo é: saiba assumir riscos. Assuma a peteca, como dizia meu avô. Assuma a responsabilidade. Segure, porque o texto diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis. Irmão, você pensa que testemunha aqui é testemunha de tribunal? Não. Testemunha aqui é mártir. Alguém disposto, se possível, morrer por Jesus. Aleluia. Então o texto está dizendo: você quer proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo, assuma riscos. Se alguém quiser se afastar de você por conta da sua fé, não se revolte, mantenha a sua fé independente da você. Glória a Deus. Se alguém te oferecer dinheiro mais fácil, mas você vai entrar em corrupção, não se corrompa, mantenha a sua integridade em Cristo Jesus. Se alguém te oferecer para crescer no ministério mais rápido, e uma placa de igreja qualquer por aí, não mude o seu ministério para tentar crescer mais rápido. Mantenha a sua essência de servo de Deus em Cristo Jesus. Assumir riscos. No segundo livro dos Reis, capítulo número 5, versículo 2 e 4, nós temos uma menina, e essa menina me chama a atenção pela atitude dela de evangelização. Como? Tem um general do exército chamado Naamã, está leproso, e essa menina vai evangelizar o general. Como que ela vai evangelizar o general? Isso aqui é baixo nível, meus irmãos. Primeiro, aquela menina, ela é respeitosa. Ela não conversa diretamente com o general, ela vai conversar com a esposa. Porque imagina naquela época, ela puxando um assunto com o general. Se hoje já tem irmã que não gosta do jeito da irmã para conversar com o esposo, imagina naquela época. Ela é respeitosa. E eu vou pregar em alguns lugares por aí, vou falar até para o pastor, eu vou pregar em alguns lugares por aí, e que de vez em quando eu vejo que tem uma meninice nos camaradas. Eles só vão colocar a mão em menina. Ele não coloca a mão em rapaz, não. E fica pertinho, e quer falar pertinho do ouvido, não. Aí eu percebo logo que é meninice. A gente sente, a gente tem um discernimento. Eu chego pertinho discretamente, para de molecagem, deixa o Espírito Santo
vão operar. Eu falo, eu desse falo desse jeito. Por quê? Porque nós precisamos aprender, se for para evangelizar, evangelizar de forma respeitosa. Tem irmão que acha que pregar o evangelho, ele sair degrenindo a fé de alguém, falando mal. Não, aquela menina que ajudou a Mela disse assim: ó, tomara que o meu Senhor estivesse em Samaria, e o profeta que está em Samaria, que é Eliseu, restauraria o meu Senhor da sua lepra. Ou seja, aquela menina sabe que está em um ambiente de política, economia e religião diferente, mas não nega a sua fé. Aquela menina está em um ambiente de pessoas que não concordam com ela de forma política, porque ela está na Síria, mas pertence à nação de Israel. Ela está em um ambiente que não concorda de forma econômica, porque é outro modelo de governo. Ela está em um ambiente que cultua outros deuses, ou seja, ela está rodeada de pessoas que não têm o mesmo pensamento político, nem econômico e nem religioso que ela, mas mesmo assim ela mantém a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Deus. Glória! Nós precisamos voltar a isso aqui. Nós precisamos manter a nossa fé, porque, irmãos, uma coisa é a gente falar de Jesus aqui, onde o pensamento é uniforme. Jesus é Deus, Jesus veio para salvar a humanidade, aqui todo mundo concorda. O negócio pega é quando você vai para um ambiente que não concorda com você de forma política, econômica e religiosa, onde um ambiente fala que Jesus é um comunista, um revolucionário, talvez não é uma figura histórica comprovada. É aí que o negócio pega, e tem gente que não consegue falar verdadeiramente de Jesus, mas eu louvo a Deus, porque eu creio que aqui há pessoas que ainda mantêm a essência da pregação. E se você ainda não tem a habilidade de pregar e defender a sua fé, em nome de Jesus Cristo, tome uma posição, se dedique no estudo. Eu sei que falar Jesus te ama tem poder, mas explique por que o amor de Deus é necessário para a humanidade. Eu sei que falar que Jesus está voltando é necessário, mas explique o porquê as outras profecias se cumpriram e deu certo, e por que essa vai se cumprir também. Não basta apenas falar, é necessário defender a fé, assumir o risco, que você perca emprego, que você perca amigos, que você perca posição, mas que jamais perca o nome escrito no livro da vida. Isso vai passar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 o seguinte: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o que vai acontecer? E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Levante a mão para o céu. Senhor Jesus, repreenda de nós essa timidez que na verdade é disfarçada de omissão. Repreenda de nós essa vergonha de falar de Jesus. Jesus vai te dar intelectualidade, Jesus vai te dar posicionamento, Jesus vai te dar graça. O teu professor comunista vai ficar espantado com a intelectualidade e inteligência que você vai falar da mensagem de Cristo. Deus vai te dar posicionamento na tua família, Deus vai te dar posicionamento na tua escola, Deus vai te dar posicionamento na tua comunidade. Levante a mão, fale para Ele, peça para Ele, seja um servo. Oh, meu Deus do céu. Irmão, proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo não é apenas a área espiritual. Proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo é ser revestido por Ele, para que através das ferramentas humanas Ele venha nos usar. E aqui é o caminho para o fechamento da mensagem, para a quarta lição, para nós proclamarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Repita comigo: eu preciso entender a dinâmica de um culto pentecostal. Tem crente que não sabe a dinâmica do culto pentecostal. Ele é assembleiano, mas nunca aprendeu a dinâmica de um culto pentecostal. Primeira coisa que tem no culto pentecostal, palavra. Cumprindo-se de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Por que o povo está reunido? Porque
24, 49, Jesus liberou uma palavra: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de. Ou seja, o povo só estava reunido por obediência à palavra. Ou seja, Jesus é a palavra encarnada liberando uma palavra. E todo aquele que deseja o poder do Espírito Santo só será possível em obediência, honra e ouvir a palavra. Aleluia. Não dá para ter, pode ter movimento, mas se não tiver palavra, não é que o Espírito Santo não tenha poder para operar, é porque Deus honra e vela pela sua palavra. Tem gente confundindo suave com presença, grito com o poder do Espírito Santo. Não, o poder do Espírito Santo ele é manifestado quando eu e você adoramos a Deus em honra, reverência e valorização da sua palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de irmãos. Tem gente que diz que pentecostal faz barulho, mas irmão, se até o Espírito Santo quando chega tem som. Eita, aleluia. E eu gosto daqueles glórias que são para alguns irmãos que estão assim dormindo. E eu não conheço glória ainda que eu estou para fora, não, mas porque é meu jeito, a minha personalidade, eu sou agoniado. Se eu tivesse um temperamento mais fleumático, eu seria mais reservado. E Deus, ele assim recebe a adoração de quem é meu. Mas eu sou colérico e sanguíneo, que é dois temperamentos complicados. E por isso que eu sou assim meio agitado. E o Espírito Santo me ensinou que ele sabe falar de forma silenciosa, como falou com Elias, através de uma brisa suave. Mas também no dia de Pentecostes ele desceu como um som, como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, pode adorar, pode exaltar. Não é histeria, não é você ficando doido, é a presença do Espírito Santo. Precisamos voltar a ser pentecostais. Não dá para ser batizado do Espírito Santo se eu fico assim. Jesus, Deus, não dá. Porque os discípulos eles estão no meio dos 120 dizendo: cumpridos o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Repita comigo: reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Repita: assentados. E todos foram cheios do Espírito. Ou seja, a dinâmica do culto pentecostal é palavra, reunião, se assentar, mas todo mundo sair do culto cheio do Espírito Santo. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui. E nós tivemos uma palavra abençoada na terça-feira, que eu acredito que Deus tem os seus propósitos. Eu estava com vontade de pular aqui no culto, porque nós percebemos que onde há palavra, tem gente que não entende a presença do Espírito Santo. Eles estão como os discípulos de Emaús, em Lucas capítulo 24, que Jesus está caminhando com eles, Jesus está falando com eles, e eles não estão percebendo a presença de Jesus. Eu acho interessante, porque Jesus está do lado deles, mas eles não sentem a presença de Jesus. Então, senhores obreiros, às vezes nós vemos que a palavra é pregada, Jesus está no culto, mas tem gente que sabe que Jesus está no culto, que a palavra é pregada, mas ainda não teve a percepção da presença. Que nessa noite Jesus toque em você, que você pare de ser uma geladeira espiritual, mas que seja um instrumento do poder do Espírito Santo. Última lição para nós proclamarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença de Jesus? Se Jesus voltar hoje, dá para a gente fazer um ensaio? Se já irmão no céu vai ser santo, 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 o trabalho adorando. Então, se você não gosta de adoração, não vai dar certo morar no céu, porque o primeiro do seu lado para dar aquele prato de glória vai ser eu, dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Última lição para nós proclamarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Diga assim: eu preciso. Eu digo mais forte: eu preciso proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo para levantar o caído e o paralítico espiritual. O Espírito Santo não te dá poder de entretenimento. O Espírito Santo não nos dá virtude para a gente ficar só aqui sentindo, entendeu? Aqui não é isso, não é só para isso não. Isso é bom, isso é maravilhoso, edificação espiritual. Mas na hora que os discípulos são cheios, Pedro já começou a pregar, porque o Espírito Santo precisa de capacitar para a genuína pregação do Evangelho. Êxodo
Resultado, quase 3.000 almas se entregaram a Cristo. Depois, em Atos capítulo número 3, os discípulos estão indo à porta do templo. Na porta do templo tem um coxo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está com vontade, eu pode dizer aleluia. Sabe se o povo está ligado? Então os discípulos, eles estão indo para o templo para adorar. Quando eles estão indo, Pedro e João, tem um coxo na porta do templo. Aonde? O que é um coxo? Um coxo é alguém que possui uma limitação. Ele não pode adentrar no templo, ele não pode participar da experiência de adoração por conta da sua limitação pessoal. Então tem gente que até tem vontade de adorar, mas é limitado espiritualmente. Ou está caído ou é coxo, mas aí vem dois discípulos que já foram cheios do Espírito Santo. Na hora que os discípulos que estão cheios do Espírito Santo chegam na porta do templo, os discípulos olham assim: olha, eu não tenho palavra de autoajuda para você. Estou conjecturando. Eu não tenho teologia da prosperidade. Eu não tenho confissão positiva. Eu não tenho essa teologia inclusiva por aí. Eu não tenho prata para ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Nós não temos o que o mundo prega por aí, mas nós temos uma coisa especial: a presença dele. O mundo está oferecendo muitas iguarias erradas por aí. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas se depender de nós, todo caído e todo paralítico espiritual, nós da ADCEL vamos ajudar a levantar. Quem está caído à porta do templo, quem não participa de experiência de adoração, quem não participa de proclamar o Evangelho, o Senhor nessa noite está usando o servo de Deus aqui, os crentes da ADCEL. Deus vai te dar autoridade para você sair do ambiente de culto, levantar a mão, estender o caído e o paralítico espiritual, fazer ele se levantar e adorar na presença de Deus. Você sabe aquele que é esse aqui? O paralítico espiritual é alguém que precisa da ajuda de Deus. Aleluia. Irmãos, não há nada que resista à presença do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dia eu fui para o culto da Assembleia, triste e zangado por conta do trabalho, zangado, estressado, não estava com vontade de adorar, só assim, entendeu? Eu fui para o culto mesmo, mas aí sentou uma irmã atrás de mim, com vontade de adorar. Eita glória! E eu adorava abaixo, dizia: eita glória! Mas sabe aquela voz assim, que estava encaixada mesmo? E vamos, ela começou a dizer glória. E ela começou a dizer aleluia. E quando eu me espantei, eu estava assim: Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Aí de repente eu falei que eu estiver bem baixinho, né? Baixinho. De repente eu já estava levantando a mão. Aleluia. Depois eu já estava descendo a glória. Sem eu perceber, eu já estava alegre na presença de Deus. Espantando eu era quem estava adorando mais. O que é isso? Aonde chega um crente com a presença do Espírito Santo, duas coisas acontecem: ou ele fica frio como o outro que está do seu lado, ou que está frio fica quente na presença de Deus. Fique de pé nessa noite. Eu quero convidar você para um momento de adoração. Pode cantar. Eu quero convidar você que está à porta do templo, que precisa do auxílio, do poder do Espírito Santo, para te levantar, para que você entre no ambiente de adoração, para que você deguste cada palavra que será agora. Pode louvar o nome do Senhor, para que a gente realmente sirva ao Senhor de verdade, que o Espírito Santo nos reveste do seu poder, nos revista, que Ele nos encha do seu poder, para que você tenha autoridade. Vai, querido, aqui é a tua igreja, Jesus. Somos lados, erramos, Jesus. Aleluia. Não merecemos o que o nome é agradecido, Jesus. Somos pessoas de bons lados. Nós erramos
O que será que ele vive como de você? Clame para ele. Deguste cada palavra do domingo. Peça para ele de verdade. Que Jesus me transforma, muda minha vida, muda meu comportamento. Tira a minha omissão, Jesus. Tira a minha vergonha de falar a tua palavra. Fala para ele. Você vai ver. Não adianta pegar o navio e fugir da caixa. Ele manda o peixe para te engolir. Ele manda o peixe para te tragar, não para te matar, mas para te voltar para a roda. Você é dele, você é dele. Ele já te chamou, ele te escolheu, ele te deu dons. Diga para ele, ele é filho, Jesus, somente da tua glória. Então me toca, Jesus. Aonde houver impureza no nosso coração, aonde houver os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas feridas, cuida de cada uma. Senhor, nos purifica-nos nessa noite. Isso, está vendo como é bom adorar Jesus? Que todos os pontos você sinta a presença dele nessa noite.
orar por essa vida. Posso orar por essa? Tem mais uma pessoa que quer ser reconciliada de oração. Amém. Tem uma pessoa que pedindo oração. Tem mais alguém para se entregar a Jesus? Vamos orar por essa vida. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Jesus, essa moça que está se entregando a Ti. Papai, perdoa os seus pecados. Papai, que a presença do Teu Espírito Santo volte a vida. Eu me lembro, Senhor, daquela cena que aconteceu com o Pedro, onde o diabo começou a listar os seus pecados. Você fez isso, isso e isso. Mas que ela possa dizer nessa noite a mesma frase de Pedro. Aí embaixo está escrito que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Senhor, que ela possa voltar a sentir a Tua presença, muito mais do que ela sentiu antes. E se a Tua volta for hoje, Jesus, que nós possamos ver a Tua filha conosco, te adorando na eternidade. Agora toda a igreja comigo, Senhor Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Mas quero te fazer um pedido especial, Senhor. Que não seja apenas uma presença momentânea, onde a gente, no momento que saímos daquela porta, parece que tudo que foi pregado não será vivido. Papai, nos ajuda de verdade a voltarmos ao momento da nossa vida e termos o nosso momento de intimidade contigo. Papai, aqueles que são tímidos, mais disfarçados de omissão, confrontos nessa noite, Jesus. Aqueles que têm dificuldade de pregar a Tua palavra, Jesus, da autoridade. Aqueles que louvam o Teu nome, que não seja apenas uma palavra cantada, mas que seja o Teu Espírito Santo a palavra como flecha no mão valente. Pai querido, que a nossa igreja seja um agente de transformação do Evangelho. Que essa comunidade, Jesus, saiba que Tu és o Senhor de Teresina, o Senhor do Parque Monsanto, o Senhor do Campo da Escala. Que no momento em que nós evangelizarmos ao além, toda invertida do adversário seja neutralizada. Que a alma, Jesus, já sintam o amor de Cristo no momento em que a gente estiver falando de Jesus. Que os nossos passos, Jesus, não sejam passos comuns, mas que sejam passos de alguém que propaga o Evangelho da paz, calçando os pés da preparação do Evangelho. Papai, nós repreendemos agora, Jesus, na autoridade do Teu nome, todo aquele que tem envergonhado o Senhor da Tua obra, todo aquele que não tem vivido em santidade, o Senhor te questiona e te confronta agora. Até quando viverás assim? Até quando tu irás preferir o mundo e não me servir de verdade? O teu amigo não é mais importante do que eu, diz o Senhor. O teu emprego não é mais importante do que eu, diz o Senhor. Os teus relacionamentos, status, fama, prestígio não são mais importantes do que eu. Tudo isso é passageiro, mas o Senhor Jesus é eterno. Eu te agradeço por essa oportunidade, Jesus. E vamos continuar adorando o Teu nome. E quem recebe isso por fé, diga amém. Quem sente? Continue na presença. Não sente agora não. Cante.